Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, eu e meus amigos viemos aqui dar uma aula de sociologia, que o objetivo da aula é responder qual o sentido prático dos partidos políticos para a democracia moderna. Comigo está Marcílio Oi, pessoal. Olá. e minha amiga Duda, Oi. também conhecida como Maria Eduarda, e mais dois integrantes que vai ficar na edição desse vídeo. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que debater sobre alguns conceitos, como o de democracia. O que é a democracia? A democracia, como o próprio nome já diz, demo significa povo, e kratia, que virou cracia ao longo dos anos, significa poder. Ele era um regime de governo que o poder vem do povo. Ela surgiu em Atenas, na Grécia, e a democracia grega era conhecida como uma democracia direta. Ela se manifestava em assembleias públicas das cidades-estados, Atenas era uma cidade-estado, e acontecia quando os cidadãos se reuniam para tomar decisões políticas de interesse da comunidade. Com os cidadãos, eu quero dizer só os homens atenienses, porque nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros, homens nascidos de outras cidades, tinham direito de voto, direito de fala. Então, eles participavam de discussões sobre determinados assuntos e tomavam decisões, sem necessidade de escolher representantes, diferentemente da democracia moderna, que surgiu com as revoluções burguesas que derrubaram as monarquias absolutistas. Um exemplo dessas revoluções é as americanas e as francesas. E nela, a população, por livre e espontânea escolha, elege seu representante e governante através de eleições. Esses representantes eleitos, eles usam esse poder que foi delegado para eles, pelos cidadãos, para cuidar dos assuntos políticos da comunidade. No mais, a democracia moderna também deve contar com os elementos da sua organização política, como sindicatos, associações e movimentos sociais. Ao falarmos de democracia, também é importante citar quando ela se iniciou no Brasil e como funciona. Podemos considerar que o início da democracia no Brasil se deu no governo do Getúlio Vargas, que foi marcado pela Revolução de 1930 e acabou com a República Velha. O governo Vargas durou por 15 anos, um período que ficou conhecido como Era Vargas, e após esse período ele foi obrigado a renunciar ao seu cargo pelos militares, pois eles estavam o ameaçando e ele o fez. Após isso, uma nova fase se iniciou, que ficou conhecida como a Quarta República, onde também foi organizada uma nova Constituição para o nosso país. Nosso país, ele segue um sistema de democracia representativa, ou seja, o povo elege seus representantes, seus governantes. O povo escolhe um candidato, ele se elege, né, quando consegue uma boa quantidade de votos, e é dado a ele um poder de atuação, um poder de voz. Ele tem que votar, ao dar esse poder a ele, o povo dá esse poder a ele vai ter que votar em leis, criar leis para o bem-estar do povo que o escolheu. No Brasil, nós escolhemos os integrantes do Poder Legislativo, que são os que fazem as leis e eles votam nas leis, são os deputados, senadores e vereadores, e o do Poder Executivo, que são os que administram e governam, que são os prefeitos, governadores e o presidente da República. Assim como, aliás, diferente de outros países, no nosso país existe a obrigatoriedade dos votos. De 18 a 64 anos você é obrigado a votar. É um papel seu, de como cidadão, de votar. Apesar de você poder iniciar sua vida eleitoral a partir dos 16 anos, você não é obrigado a votar dos 16 aos 17. É facultativo, assim como é para idosos acima de 65 anos. Mas fora dessa idade, você é obrigado a votar. E muito bem. Depois de esclarecermos o que é democracia e como é a democracia no Brasil, podemos ir para partidos políticos em si. E bem, os primeiros partidos políticos surgiram no século XIX, na Europa Ocidental e Estados Unidos, e eles apareceram com a democratização da política, que abriu espaço para as elites econômicas da época, a famigerada burguesia, que começou a participar da tomada de decisões governamentais. Só depois, mais na frente, final do século XIX, começo do século XX, que surgiram os partidos de massa, que de fato representavam a maior parte da população, e aí sim uma democracia melhor, assim, por assim dizer. Uma coisa que é importante falar, se alguém estiver falando de partido e estiver se referindo a um momento antes do século XIX, não é a definição de partido político aqui visada na sociologia, é outra ideia de partido.
parte de um governo, assim como os partidos políticos, mas tem uma diferença, que eu vou falar depois. Mas, muito bem. Uma questão aqui. Vamos analisar essa definição aqui. Partido político pode ser o quê? Pode ser um grupo de pessoas com ideais similares que lutam para defender sua crença e alcançar seus objetivos. Uma afirmação estranha. O que vocês acham dessa afirmação? O que você acha, Cauana? Eu acho essa definição um pouco errada, porque ela é muito genérica e serve para muitas coisas. Por exemplo, o movimento Sem Terra se encaixa aí, nem por isso ele é um partido político. Muito bem, muito bem. De fato, essa definição não é apropriada, porque ela pode ser atribuída a um grupo de guerrilheiros, um grupo de manifestantes, deixa eu pensar, até revolucionários pode ser associada. Então, temos que pensar, o que de fato é um partido político? Para isso, nós podemos dar uma olhada na literatura, nós demos uma olhada pesquisada e encontramos uma definição elaborada pelo autor Nildo Viana. Um partido político seria uma organização burocrática que visa a conquista do Estado e buscam legitimar esta luta pelo poder através da ideologia de representação e expressam os interesses de uma outra classe ou fração de uma classe existente. Aqui já está bem divididozinho, assim, alguns pontos importantes do que é um partido. Primeiro, organização burocrática, quer dizer que o partido é organizado de forma que hajam dirigentes e dirigidos, pessoas que mandam e pessoas que recebem as ordens. Outra coisa, que visam a conquista do Estado, que buscam o poder do Estado, que essa é uma das coisas mais importantes de um partido político. Eles estão buscando pelo poder, disputando pelo poder. É nisso que acontece numa política, no combate eleitoral, entre aspas. E outra coisa, ideologia de representação é como eles usam para legitimar essa luta pelo poder. Eles utilizam da ideia de representação, de são representantes do povo, para legitimar essa busca pelo poder. Porque, como Max Weber disse, dominação legítima é aquela em que o indivíduo aceita os termos de sua dominação. Ou seja, o partido o partido político tem que aplicar a dominação legítima. E outra coisa, expressa os interesses de uma outra classe ou fração de classe. Ou seja, o partido tem como função representar as ideias de uma classe ou parte de uma. Por exemplo, a classe dos trabalhadores, a classe dos empresários, as mulheres. Os partidos se estruturam ao redor dessas classes visando representá-las. E muito bem, podemos seguir para partidos no Brasil. Bom, em outros países é comum ter partidos centenários, há anos participando de eleições, sabe? Já no Brasil, nenhum dos primeiros partidos durou por muito tempo, principalmente por razões históricas, como a ditadura militar, a implantação da República, Estado Novo. O Partido Comunista do Brasil, que é o PCB, é quem disse é o mais antigo, que ele diz que é de 1922. Contrariamente, alguns autores, como José Honório Rodrigues, eles consideram que as classes proprietárias e o patriarcado estão presentes desde sempre. Seus partidários no poder desde os tempos coloniais adaptaram-se ao tempo, assumindo forma e feição necessária, mais conveniente e convincente ao momento. Uma hora conservador, outra hora modernizador, outra hora reacionária, outra hora progressistas. É sempre a mesma caixa e seus descendentes, tendo mantido-se sempre uma continuidade histórica entre as diversas sucessões de regimes políticos. O Brasil também acolheu ideologias radicais e extremistas ao longo do tempo, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, como o comunismo e o fascismo. E após os partidos terem sido totalmente proibidos durante o Estado Novo, foram novamente legalizados em 45, e entre 45 a 64, a vida brasileira política foi polarizada por 3 partidos. E um desses partidos, inclusive, que é a União Democrática Nacional, conhecida como UDN, ela era liberal e antipopulista, e foi a maior instigadora das tentativas de golpes contra os governos de Getúlio, Juscelino e Jânio, até a vitória deles do golpe militar de 64. Em 1980, voltou a existir o pluripartidarismo, sendo inicialmente criados 5 partidos políticos. Atualmente, o Brasil tem mais de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, conhecido como TSE. Bom, como um partido é criado, como ele nasce? Primeiramente, na nossa Constituição, diz que não é permitido candidaturas avulsas, ou seja, você não pode se candidatar sem pertencer a um partido. E para esses partidos existirem, é necessário alguns requisitos. Primeiramente, você precisa de assinaturas de 101 ou mais fundadores que estejam distribuídos em pelo menos 9 estados. Após isso, é necessário o registro da legenda no TSE,
no Tribunal Superior Eleitoral. E esse registro ele é provisório. Para você concretizá-lo, é necessário formal de 0,5% dos votos dados na última eleição à Câmara dos Deputados, sem contar os brancos e nulos. E é necessário mais de 400 mil eleitores para concretizar esse registro. Após cumprir essas formalidades, o partido começa a participar das eleições, pode lançar seus candidatos e também começa a receber dinheiro do fundo partidário para financiar sua campanha e ocupar um horário político no rádio e na TV. Vale salientar que um candidato ele precisa ter mais ou menos um ano, pelo menos um ano para se eleger, não é isso? É, isso mesmo. Isso Muito mesmo. obrigado. Ok. Então, podemos prosseguir agora. Considerando como os partidos são criados, vale lembrar que no Brasil atualmente existem 35 partidos oficializados pelo TSE, que é muita coisa, né? Aí, quantos partidos participam do... Como é, Cauana? Desses 35, 25 partidos têm representantes na Câmara Federal. Então, é muita gente, assim, é muita, sabe? Sim, muito bem. E, considerando isso, nós já podemos passar para tentar responder a pergunta, a famigerada pergunta, não é? Muito bem. Qual o sentido prático de um partido político na democracia moderna? Muito bem. O sentido geral, o sentido teórico de um partido, é ser uma via de representação do povo no Estado, ou seja, ele medir o poder entre o povo e o Estado, principalmente também no Brasil, porque aqui a democracia é eleitoral, ou seja, o povo que escolhe seus líderes. Então, um candidato não é eleito sem o apoio popular. Considerando isso, é importante considerar que o partido é uma ferramenta importante para identificar o que se esperar de um candidato ou de um governo. Nem todo mundo tem o tempo necessário para ponderar qual líder vai escolher, qual candidato vai ser eleito, qual ele quer eleger, no caso. Então, muitas pessoas se baseiam só pelo partido. Ah, como é a ideologia do partido do cara? É isso, isso e isso. Ah, eu apoio essa ideologia, eu voto nele. Ou seja, partido é uma agremiação que professa valores, ideologias, propostas ao público e facilita o eleitorado a escolher o candidato. Mas gera um problema, né, quando não é possível prever o comportamento de um candidato político a partir do partido que ele pertence, porque acaba prejudicando a capacidade de decidir dos eleitores. Ou seja, isso não se deve necessariamente a uma deficiência na elaboração, a exposição de ideias, mas pelo grau reduzido de diferenciação entre os partidos, porque 35 partidos, 25 com representante na Câmara, é muita coisa. E o que isso acontece? O que isso causa? Briga. Essa é a palavra que pode ser usada. Porque, como eu já tinha falado, entre as características dos partidos é a disputa entre o poder, a disputa pelo poder do Estado. Ou seja, uma grande quantidade de partidos acaba comprometendo a governabilidade do Estado, porque fica tudo quebrado ali os poderes. Então, não dá para deixar organizado o governo. Porque, em vez de se focar na questão política, acaba sendo focado na conquista e na permanência no poder de cada partido. Alguns teóricos até afirmam que governos representativos vivem crises representativas, como o Brasil está vivendo agora mesmo. E, sendo assim, o que os partidos deveriam ser, seriam representantes do povo, eles acabam falhando por causa dessa luta pelo poder, da grande quantidade que eles se encontram. Então, aí, para solucionar esse problema, muitos teóricos têm discutido, muitos cientistas políticos, mas não vamos entrar nesse mérito. Nós respondemos a pergunta que viemos responder. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, galera. Tchau. Tchau.